Olá, taurinos, tudo bem com vocês? Vamos fazer a tiragem da semana, essa última semana de novembro, tá? Vou fazer uma tiragem estruturada, então vou tirar a energia da semana, o desafio, as melhores atitudes e um conselho, tá? Para ficar uma tiragem bem completa. Lembrando que conforme a gente vai tirando as cartas, a história vai se montando, então, mesmo que não faça muito sentido no começo, fica até o final. Mas se não ressoar com você, tudo bem, é só você entrar em outro vídeo de outro signo que você tenha forte no mapa e se ressoar com você, por favor, comente que eu vou ficar muito feliz em saber, tá bom? E, por favor, se inscreva no canal, dê uma curtida no vídeo, uma hypada, qualquer coisa que me ajude, eu vou agradecer de coração. Então vamos começar pedindo para o universo para me fazer de canal limpo e direto, para que através dessas cartas eu encontre as respostas que busco, as mensagens que procuro, sem interferência dos meus pensamentos, sentimentos, medos e desejos, para que os taurinos tenham o melhor direcionamento possível, melhor mensagem mais limpa e clara possível. Então vamos lá. Vamos primeiro tirar a energia da semana. Eu vou tirar uma carta e três para contextualizar. Vou fazer isso em todas as casas aí que eu citei para vocês, tá? Então vamos lá. Energia do Taurino para essa última semana de novembro. Ó, 5 de paus. Vamos tirar três cartas aqui para contextualizar. Bom, a energia da semana é uma energia de conflito, tá, gente? Pode ser um conflito interno, pode ser algum conflito que você tenha com alguém, tá? Normalmente essa carta fala de conflito interno, tá? Eu acredito que talvez seja mesmo, porque a gente tem o julgamento aqui no contexto, né? E julgamento tem muito aquela coisa da decisão importante que você tem que tomar. Tá? E talvez essa decisão importante que você tem que tomar, essa carta fala de muitas coisas, fala de libertação, fala de perdão, né? Fala de você levar em conta tudo que você viveu para tomar uma decisão que normalmente é uma decisão muito importante que muda o rumo da vida, tá? Então a gente vê aqui que tem uma decisão que você vai ter que tomar essa semana e que vai te trazer talvez esse conflito interno. Eu acredito muito que esse conflito seja interno, tá? A gente vê inclusive um desgaste, né? A gente vê o 9 de paus também contextualizando, mostrando que realmente assim tomar essa decisão vai te trazer esse conflito e isso vai te deixar cansado e desgastado, porque vai ser difícil decidir, ao que tudo indica, vai ser uma decisão muito difícil, tá? E é uma decisão que pode te levar a essa sensação aqui dos 5 de espadas. Qual é essa sensação? É uma sensação pode ser de derrota, sabe? Quando você escolhe alguma coisa, mas você se sente, nossa, perdi, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Também pode significar uma vitória amarga, quando você decide algo aqui, né? A gente está falando de uma decisão, decide algo, né? Depois desse conflito todo, você consegue decidir, você fica extremamente cansado, como a gente viu no 9 de paus, desgastado. E essa decisão, você sabe que é uma decisão que você venceu de alguma forma, mas é uma vitória amarga, sabe? Aquela sensação de que você ganhou uma discussão, mas a outra pessoa ficou triste, ganhou uma discussão, mas envolveu muita briga, então tem essa exaustão, tem esse conflito. Então, assim, não é uma vitória boa de se sentir, é uma vitória ruim de se sentir, apesar de ser uma vitória, tá? Então a gente vê que você vai tomar uma decisão que pode te trazer muito essa energia de cansaço. Seja qual for a decisão, tá? A gente não sabe exatamente aqui sobre o que está falando, mas é uma decisão difícil de ser tomada, tá? Essa sensação toda de cansaço, de desgaste ou de amargura aí desses 5 de espadas pode vir antes de tomar essa decisão. Não necessariamente que a decisão vai te fazer sentir assim, né? Mas você pode sentir tudo isso antes de tomar essa decisão e de repente tomar essa decisão e você se sentir melhor. Vamos entender direito o que é essa história para a gente conseguir aí montar aí o raciocínio. Vamos então pedir agora para o tarô o desafio da semana. Que a gente vai montando a história aqui. Desafio da semana dos taurinos, essa última semana de novembro. Vamos ver. Ó, Rainha de Copas, o 4 de ouros, mundo e morte. Ó, então a gente tá vendo o desafio agora. A gente já viu na sua energia que talvez você entre nessa energia de ter que tomar uma decisão difícil, tá? E o desafio é você se colocar em primeiro lugar para tomar essa decisão. Porque a Rainha de Copas, ela fala muito essa coisa do amor próprio, tá? Ela é um amor incondicional, talvez seja um desafio para você
ter que levar em conta os seus sentimentos para tomar essa decisão, né? Às vezes é uma decisão que emocionalmente você quer fazer uma coisa, mas racionalmente você sabe que tem que fazer outra, né? Então dá para ver que as emoções, né, o seu lado emocional vai ser um desafio para você tomar essa decisão, tá? A gente vê aqui, olha, duas cartas de finalização. Então, realmente, qual é o seu desafio? Conseguir finalizar algo, tá? A gente vê aqui uma carta de completar um ciclo, né? A gente também fala de realização, de completude. Então, talvez o seu desafio seja finalizar um ciclo. A gente também tem a morte aqui, que é uma transformação, também pode ser, né? Transformar algo, ou seja, encerrar um ciclo para começar algo diferente, tá? E a gente vê essa aqui, que é uma carta de finalização, de finalizar ciclo e de realização. Talvez o seu desafio seja finalizar algo e se sentir bem com isso. Se sentir que realmente foi um ciclo completo e não uma perda, né? Porque a morte é um ciclo que acaba, mas existe uma perda, um luto ali, né? E o desafio talvez seja você finalizar e não se sentir como se fosse uma coisa ruim essa finalização, mas uma coisa que realmente completou um ciclo para você, tá? A gente tem o desafio também aqui, ó, o 4 de ouro. Sabe o que isso me diz? Que a morte, o mundo, essa finalização é difícil porque para você é difícil soltar, tá? Você talvez tenha que tomar uma decisão de finalizar algo porque você vai soltar isso, né? E a gente vê que a sua decisão vai lutar contra as suas emoções, tá? Então é aquela coisa assim, sabe? Quando você gosta muito de uma pessoa, mas você tem que terminar com ela. Então você sabe que você tem que terminar, é um desafio para você terminar, um desafio para você desapegar, um desafio para você lutar contra o seu sentimento. E a gente vê que é uma decisão que muda o rumo, difícil de tomar, né? Que vai gerar todo esse desgaste que a gente viu anteriormente. Eu estou dando um exemplo de término, né? É, mas a gente não necessariamente pode estar falando aqui de um relacionamento, tá? É alguma coisa difícil de você encerrar, né? De repente é difícil você, sei lá, sair da casa dos seus pais, sabe? Tipo assim, ou deixar de fazer algo para alguém que você gosta muito, porque aquilo ali está te consumindo. Então você precisa encerrar esse ciclo. É difícil também, né? Porque você tem que pensar em você, né? A rainha de copas é pensar em você. Então qualquer decisão que você tenha que pensar em você, que seja difícil encerrar, para conseguir se colocar em primeiro lugar, normalmente está envolvendo pessoas que a gente gosta, né? Para ter essa dificuldade toda de soltar. Podemos falar de trabalho? Podemos. Mas é mais fraco aqui essa energia, tá? De você, de repente, soltar um trabalho, encerrar, pedir demissão, sei lá, sair de um trabalho para se colocar em primeiro lugar. Em algumas situações até cabe. Mas a gente vê mais que está envolvendo pessoas que a gente gosta, ciclos com pessoas que a gente tem sentimentos, tá? Vamos tentar entender mais um pouco, pedir as melhores atitudes aí para o Taurino nessa última semana de novembro. O que a gente pode encontrar de melhor atitude aqui para eles? Ó, 2 de espadas, vamos tentar entender, tá? 3 de copas, rainha de ouros e imperador, tá? Primeiro de tudo, né, gente? A gente vê aqui que a melhor atitude, obviamente que o tarô não tá falando para você se pôr em dúvida, se pôr indeciso. Quando ele fala isso para você, que isso é uma melhor atitude, ele tá falando para você sair dessa energia de indecisão e de dúvida. Ou seja, você tem que buscar a clareza, né? Ela tá vendada aqui, tá vendo? Então você tem que tirar essas vendas dos olhos, buscar clareza daquilo que você tem que decidir, daquilo que é melhor para você, né? E também assim, é uma carta de espadas. Quando a gente tira as vendas para poder fazer essa decisão, a gente faz uma decisão que é mental, é racional, ou seja, não é uma decisão emocional, tá? A gente vê também aqui, ó, vou até começar com essas duas cartas, né? São duas cartas que mostram muita firmeza, tá? É uma energia de firmeza, de poder, né? A rainha de ouros, ela fala muito do se dar o valor, de saber o valor que se tem, de valorizar aquilo que se tem, né? Uma energia de realmente saber qual é o seu lugar, assim, sabe? A gente pode até falar de amor próprio, porque a gente está falando de valor próprio,
né? De saber o seu próprio valor, né? E o imperador tem muito aquela energia de decisão firme, de ser firme, né? Ainda que seja uma decisão difícil, quando você tomar a decisão, tem que ser uma decisão firme, tá? Você tem que manter essa firmeza. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui o Três de Copas, né? O Três de Copas fala de socializar, de encontrar pessoas, de pode falar de superficialidade nas relações, mas pode falar de leveza também, tá? Então, como melhor atitude, talvez, né? Ele está mostrando aqui que apesar de ter que ser firme na decisão, a decisão não é uma decisão de que tem que ser pesada, sabe? Porque no final das contas, você vai tirar essa venda para tomar a melhor decisão para você, e sabendo que essa é a melhor decisão para você, ainda que você tenha que ser firme, você tem que fazer isso com um certo sentimento de alegria, porque querendo ou não, você está fazendo algo que é bom para você, né? Então, seria essa sensação assim de alegria ou de leveza, né? Essa sensação de celebração, mas não exatamente de celebração, mas quase que um alívio, assim, foi difícil, mas eu consegui, sabe? Eu acho que essa carta aqui quebra a seriedade nesse sentido de é difícil, eu tenho que ser firme, mas eu consegui, fiz o melhor para mim, tá? Então a gente vai pedir um conselho para a gente entender também mais um pouquinho dessa situação que vai acontecer aí nessa quarta semana de novembro para vocês. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Conselho, conselho. Ó, 7 de ouros, 2 de paus, 8 de copas e 5 de ouros, tá? A gente viu lá no desafio que você tem que finalizar algo que é difícil você desapegar, né? Que é difícil nessa situação você não tomar a decisão de forma passional. Ele está falando que esse é o seu desafio, não ser passional, né? Não ser emocional essa decisão, né? É um desafio também você se colocar em primeiro lugar, porque a Rainha de Copas também falava isso, tá? E a gente viu como conselho que você tem que tomar uma decisão firme. A gente, como melhor atitude, né? Que não deixa de ser um conselho. Aí a gente complementa o conselho com 7 de ouros. 7 de ouros fala, além de fala de você analisar, de você pensar no que você está colhendo ou no que você vai colher com essa decisão que a gente viu que é a energia da semana. Ele também fala para você analisar se essa colheita é realmente compatível com aquilo que você plantou, né? Então é como se você pensasse assim, é como se o tarot estivesse falando assim, olha para o que você plantou e veja o que você vai colher a partir disso, analisa. É bom ou é ruim, né? Então ele tá falando para você não fazer nada impensado, tá? Você tem que tomar uma decisão firme, uma decisão difícil de encerrar algo, tá? Eu dei um exemplo de encerrar um relacionamento, mas de repente é encerrar um relacionamento e reiniciar algo, né? Tipo, o mundo fala de reiniciar, né? Não só de encerrar, mas algo que seja diferente. Então, não necessariamente cortar a pessoa, mas cortar aquele ciclo anterior e começar uma coisa diferente com essa pessoa. Pode ser, tá? Porque ele não fala para você assim se colocar em primeiro lugar no sentido de vou cortar essa pessoa que fez mal para mim ou coisa do tipo, porque a gente não tem nenhuma carta do tipo assim, um rei de espadas, né? Uma, sei lá, alguma carta mais fria, assim, a gente não tem isso. A não ser o 5 de espadas, mas eu acho que fala mais da energia, não necessariamente da ação. A gente tirou o 5 de espadas lá na energia. Aqui ele fala de análise, aqui ele fala de planejamento como conselho, planeja, analisa os seus caminhos, né, para você conseguir ver aquilo que realmente você vai colher, que é compatível com o que você plantou, né? Ele fala também, ó, eita, deixa eu pegar aqui. Ele fala do 5 de ouros e do 8 de copas como conselho, gente. O 5 de ouros fala daquela energia da escassez, da falta, do se sentir desvalorizado, né? E o 8 de copas fala sobre abandonar algo difícil, tá? A gente vê que na melhor atitude a gente tinha uma carta de se valorizar, né? E aqui talvez ele esteja falando para você abandonar essa sensação de que você não tem valor, para abandonar uma situação em que você é desvalorizado, tá? Então, o que eu acredito que o tarot está dizendo aqui? Que você vai ter que tomar uma decisão essa semana aí. Vai acontecer alguma coisa, você vai ter que tomar uma decisão muito importante.
Isso vai mudar o rumo da tua vida porque tem um julgamento aqui. Isso vai te causar muito conflito, muito cansaço para você conseguir tomar essa decisão. E o seu desafio ao tomar essa decisão é se colocar em primeiro lugar, desapegar das coisas, né? E conseguir fazer essa finalização de uma forma que seja uma transformação para você, porque a gente tem a morte aqui, né? E então você enxergar esse fim de ciclo, essa transformação como um encerramento de ciclo para um renascimento, talvez, porque a gente também, o julgamento também fala de renascimento e o mundo fala de encerramento de ciclo para começar algo novo, né? Então, não necessariamente é um encerramento ruim, mas é um encerramento difícil de você fazer, tá? E a gente fala que você tem que tomar uma decisão, né? Escolher ali o que você vai fazer e tomar uma decisão firme, com aquela energia de que você realmente está escolhendo o melhor para você, porque a gente vê uma leveza aqui, uma alegria, olha, né? Se sinta assim, né? Não é uma coisa péssima para você, é uma coisa boa para você, né? Vai te colocar num lugar de valor, né? Então é como se ele estivesse falando, ó, abandone essa sensação de que você não tem valor, né? Ele não vai dar um conselho para você entrar nessa energia, ele dá um conselho para você sair dessa energia, né? Ele te aconselha a abandonar algo, pode ser justamente aquilo que você tem dificuldade de soltar, justamente essa talvez essa crença limitante aí de se colocar sempre inferior ao outro, né? Então, por exemplo, em relações a gente pode dizer que você coloca o outro num pedestal como se você tivesse menos valor. Então você tem que abandonar essa crença, esse comportamento de se relacionar dessa forma, pode ser também. Mas de qualquer forma ele te fala, o conselho, planeje, pense, não faça as coisas. A gente em nenhum momento assim tá falando assim, ah, uma pessoa te fez mal, você vai lá e corta. Uma pessoa fez tal coisa, você vai lá e corta, porque você tem que se pôr em primeiro lugar. Às vezes, se pôr em primeiro lugar não é cortar exatamente alguém da sua vida, né? É simplesmente colocar as suas regras, os seus limites, as suas condições. Pode ser também. Eu vejo muito relacionamento pessoal aqui, pode ser relação amorosa, mas de uma maneira geral, relações pessoais. Eu não vejo relações profissionais aqui, tá? Mas se couber no teu momento, eu acho que também dá para encaixar em algum sentido, porque a gente tem algumas cartas de ouro aqui, né? O quatro de ouros, a própria rainha de ouros é saber o seu valor, talvez o seu valor profissional, aquilo que você tem a oferecer no trabalho. O sete de ouros naquela energia de você ver o que estão te retornando, né? Como se fosse assim, o que estão te pagando, te retornando. Ele está de acordo com aquilo que você está fornecendo, oferecendo naquele trabalho, por exemplo, também pode ser, tá? Então você vê se cabe aí numa relação profissional, mas eu vejo mais relações pessoais aqui. Você realmente vai tomar uma decisão muito difícil, que você tem que se pôr em primeiro lugar, porque isso é um desafio para você, se você se colocar em primeiro lugar. Então, necessariamente não é um corte, mas é uma transformação, uma finalização de uma situação, de uma forma de conduzir uma relação, que você vai ter que se colocar em primeiro lugar e colocar isso como condição. A gente tem a Rainha de Copas como desafio, você conseguir se colocar em primeiro lugar, ter o amor próprio de entender que você tem que vir, você tem que ser uma prioridade para você, né? E a carta da Rainha de Ouros de também de se valorizar, né? Então eu acredito muito que seja nesse sentido. A gente vai tirar agora, eu vou tirar 5 cartas com outro tarô, para a gente ver o que o tarô pode contar assim da semana. Vou deixar meio solto, vamos ver se sai um conselho, se sai um resultado, tá? Vamos ver o que ele pode contar dessa semana aí, com 5 cartinhas em sequência, pra gente ver aqui. Vamos ver. Ó, 8 de ouros. Oh, gente, 8 de espadas. O diabo. 2 de copas. Roda da fortuna. Acho que tá cabendo bem no que eu falei, viu? E o carro. Muitos arcanos maiores aqui, né? O diabo, a roda da fortuna e o carro. O que a gente está vendo aqui, gente? Olha, um aprisionamento mental. Talvez, ó, essa decisão a gente já viu que vai ser super difícil para você, né? Que vai gerar conflito, vai gerar cansaço, cansaço não, essa sensação amarga, né? O cansaço aqui no 9 de paus, né? E que é realmente uma decisão muito importante para você. Então a gente vê que isso causa um aprisionamento. Talvez por isso toda essa sensação, né, de cansaço, de conflito, a gente tem aqui. O que te prende a isso pode ser uma dependência, pode ser uma pessoa que te faça algum tipo de chantagem emocional com você, tá? Pode ser realmente assim um vício, né?
algo que de alguma forma faça você ficar preso a uma situação, uma pessoa, um ambiente, né? Então a gente vê aqui que tem o diabo e o oito de espadas, né? Tipo, o diabo te aprisionando no oito de espadas, tá? E o diabo você tem que entender aí o que pode ser para você. A gente vê a roda da fortuna, que é a grande mudança, é uma mudança completa na vida, né? Uma volta 360 graus aí na tua vida. E um carro, que é uma conquista, um avanço, uma vitória. O carro fala de você avançar na direção daquilo que você realmente coloca como objetivo na sua vida. Você direciona a sua vida. É uma carta de que você pegou as rédeas da sua vida e agora você está indo para onde você quer. E você vê que essa mudança leva você para uma vitória, né? Essa mudança, essa decisão que pode mudar tudo, e a gente viu com o julgamento, é uma decisão que te leva para um lugar de força, né? Uma decisão que vai te tirar de uma dependência e te levar para um momento muito mais feliz, satisfatório para você, né? A gente vê que é uma mudança que vai te trazer benefícios, né? E a carta central dessas 5 cartas está o dois de copas, tá? Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo duas coisas, tá? Na verdade, sabe o que eu vi de verdade? Eu vi assim, ó. A gente tem uma parceria aqui, né? É como se você escolhesse uma parceria, né? Duas pessoas ou que te causam isso, opa, caiu, ou que te causam isso, essa sensação aqui, opa, ou uma parceria que te causa essa sensação aqui. Porque o 2, apesar de ser o 2 de copas, o 2 é dualidade, né? Ao mesmo tempo, eu vejo que talvez isso esteja realmente falando de uma parceria, ou seja, de uma relação amorosa, mas pode ser duas pessoas, como eu falei, pessoas que envolvam pessoas que você gosta, né? Pode ser uma parceria de trabalho também. Então, essa carta estava como central, é a parceria que é central, tá? Então, ou você está escolhendo romper um tipo de parceria para estabelecer outro, a gente viu 2 momentos aqui, né? O diabo com 8 de espadas ou o carro com a roda da fortuna, né? Ou você realmente está fazendo uma mudança de encerramento de uma parceria para um momento melhor. Mas como ela está central, eu entendo mais que você está escolhendo que tipo de parceria você vai estabelecer na tua vida. É quase como se você tivesse que escolher entre duas pessoas, né? Mas a gente pode falar de duas situações, de dois trabalhos, a gente pode falar disso também, tá? De dois parceiros de trabalho, podemos falar isso também. Mas o que a gente vê aqui claramente é que é uma situação difícil, porque você tem um lado uma coisa que te prende e que é difícil de você soltar, e do outro lado uma coisa que te leva para o bom, para a vitória, né? Então essa é a decisão, tá? E que me parece que envolve relações, né? A gente vê também assim que nessas 5 cartas não tem uma carta de encerramento. Então pode ser a mesma parceria que sai de uma situação, né? Que sai dessa situação. E você fazendo todo esse aconselhamento aqui do tarô, essa parceria te leva para essa situação, a mesma parceria. Pode ser uma transformação da forma de se relacionar, tá? Então acho que é isso. Eu vou pegar só mais um oráculo para a gente tirar um conselho. Eu vou pegar esse aqui, tá bom? Da Lua mesmo. Tá mais perto aqui, então vamos colocar aqui mais um conselho aqui para a gente entender essa 4ª semana dos taurinos, ver como é que pode ser aí. Vamos ver. Reserve um tempo para respirar, tá? Eu acredito muito que tem muito a ver com aquele conselho do você planejar, pensar bem o que você está fazendo, né? As coisas não precisam ser. A gente vê que vai te causar muito cansaço, né? Que não é uma decisão fácil de tomar, né? Então você precisa dar uma respirada, talvez dar um tempo, você não precisa, talvez, né, decidir imediatamente. A gente viu o planejamento, a gente viu a análise para tomar essa decisão, então não precisa ser uma decisão assim, né? Uma decisão drástica, uma decisão com pressa, uma decisão impulsiva. Aliás, a gente não viu nenhuma carta de impulsividade aqui, não saiu nenhum cavaleiro, não saiu o 8 de paus, nada, não saiu louco, não saiu nada desse tipo. Então, realmente é uma decisão que você vai ter um tempo para pensar, ou você vai pedir um tempo para pensar, né? Ou você, não que você necessariamente tenha que pedir, mas você vai tirar um tempo para você para pensar, para respirar, para analisar, para ver como pode acontecer esse encerramento ou essa transformação na relação aqui em questão, tá bom? Bom, gente, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ressoou com você, por favor, comente. Eu vou gostar de saber. E se não ressoou, assista outro vídeo que você vai encontrar alguma coisa aí que combine com a sua energia do momento. Se você precisar de uma consulta individual, meu contato está aqui na descrição, tá? E é isso, gente. Até semana que vem.